da instituição que representa. Eu convido agora para falar em nome do Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, FONAPER, o professor doutor Leonel Piovesana. Saúdo o excelentíssimo senhor ministro Roberto Barroso e, ao mesmo tempo, estendo meus cumprimentos às demais autoridades e a todas as pessoas presentes nessa audiência pública, convocada para tratar do ensino religioso nas escolas públicas brasileiras, em virtude da ação direta de inconstitucionalidade do artigo 11 da concordata assinada entre o governo brasileiro e a Santa Sé, proposta pela Procuradoria-Geral da República no dia 30 de julho de 2010. O FONAPER foi criado em 1995 por professores e pesquisadores e também algumas instituições religiosas, dentre as quais outras instituições também, com alguns exemplos de universidades comunitárias, que se juntaram e criaram, então, o Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso. A proposta que apresentamos é contra o ensino religioso confessional, né? Principal motivo, então, da existência desse fórum. De onde falo? Atualmente estou como coordenador do FONAPER e também coordenador de um curso de Ciências da Religião da Universidade Comunitária da região de Chapecó, Santa Catarina. E nessa atuação também fui responsável pelos projetos de criação de licenciaturas interculturais indígenas na região desde 2009, tendo egressos em 2014 das primeiras turmas. Pauta e motivo também de um ensino que pregamos laico, de um Estado laico, com laicidade também para essas comunidades. E, atualmente, pesquisando também e apoiando grandes grupos e pessoas haitianas que estão indo para a nossa região, com diferentes crenças também e que precisam de todo esse apoio, da escola, das universidades estarem presentes nesse processo. Para o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, FONAPER, esta audiência é um momento histórico na educação brasileira, pois vem possibilitar o debate em torno de uma temática que há mais de um século tem ocupado educadores, pesquisadores, denominações religiosas, sistemas de ensino, universidades, órgãos públicos e privados e tantos outros cidadãos e instituições que, direta ou indiretamente, tem se interessado pela temática do ensino religioso na escola pública, laica e gratuita para todos. Enquanto FONAPER, falo em nome de todos os professores do ensino religioso do Brasil, que historicamente têm buscado formas diversas de desenvolver um ensino religioso que contribua para uma formação humana, integral e cidadã de todos os educandos e educandas, ao possibilitar o acesso e a aprendizagem dos conhecimentos da diversidade religiosa nas escolas, sem proselitismo, e fomentando o reconhecimento do direito à diferença de cunho religioso e outros. Na história do ensino religioso, poucos foram os momentos em que os professores foram ouvidos. E a esta audiência, senhor ministro, é uma das oportunidades singulares proporcionadas pela Suprema Corte desse país, a qual manifestamos nosso agradecimento. Que bom se todas as crianças, os cidadãos tivessem essa oportunidade, nesses moldes de ensino, de irem para a escola e aprenderem também um pouquinho do que aprendemos de manhã com as diversas crenças religiosas, sabermos do outro e não termos que, de repente, por uma questão de cultura, de identidade, enfim, familiar, nascer numa determinada religião e
talvez com muitos erros, com muitos problemas, a vida toda, por uma questão simplesmente de fé ou de cultura. Trago também as crianças e os jovens das escolas brasileiras, muitas vezes marginalizadas, estigmatizadas e subalternizadas por cultivarem determinadas crenças religiosas, ou simplesmente porque foram educados ou educadas a não professar nenhuma religião. Me sinto no dever de representar também os educandos e educandas, sujeitos históricos dos processos educacionais que, infelizmente, não foram e não estão sendo ouvidos quanto à temática em pauta. Nossas decisões refletirão neles. Em uma das mais célebres frases do líder sul-africano Nelson Mandela, encontramos aportes para a defesa do ensino religioso não confessional nas escolas públicas, quando afirma que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. E poderíamos acrescentar ainda, podem ser ensinadas a coexistir pacificamente, dialogar, conviver e construir relações de mútuo reconhecimento das distintas identidades culturais e religiosas. Não são poucas as teorias, as culturas e as tradições religiosas, afirmando que os mais jovens aprendem observando, imitando e tomando os adultos como referências, sejam eles pais, professores, médicos, políticos, artistas, agricultores, esportistas ou outra ocupação do mundo adulto. Enquanto adultos, é nossa responsabilidade assegurar as condições para que nossos educandos e educandas tenham uma educação libertária, de mútuo reconhecimento e convivência com diferentes saberes, conhecimentos e experiências, sejam elas religiosas ou não. Se optarmos por um ensino religioso na escola pública de cunho confessional, estaremos autorizando a doutrinação no espaço escolar, afrontando assim a Constituição brasileira, a legislação educacional deste país, e ferindo a dignidade de cada educando. Legitimaremos a segregação dos estudantes por motivações religiosas, desconsiderando um dos fundamentos da educação, a formação humana, integral e cidadã. O professor Reinaldo Fleury, ao comentar a importância do projeto desenvolvido entre professores e pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Regional de Blumenau, com apoio do Ministério da Educação, intitulado Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, Conhecer, Respeitar e Conviver. Também apresenta argumentos que ratificam a defesa do ensino religioso não confessional na escola pública brasileira. Para este pesquisador de reconhecimento internacional, as diferenças religiosas ainda são muito frequentemente fontes de tensões, de incompreensões e de discriminações. Tal como Catherine Walsh nos alerta, a colonialidade, fundamentada numa concepção binária natureza-sociedade, desacredita a relação holística entre mundos biofísicos, humanos e espirituais tecida pelos povos ancestrais, minando sua coesão cultural e política, tornando-os vulneráveis à subalternização. Deste modo, o reconhecimento e a convivência entre matrizes culturais diferentes no contexto multicultural se configura como um dos desafios fundamentais para a construção da democracia e da justiça social, uma vez que em todas as sociedades democráticas vem crescendo a sensibilidade para com as liberdades da consciência e de religião. Seja qual for o contexto nacional, a educação deve lidar com os desafios relacionados à diversidade cultural e religiosa crescente, a fim de formar cidadãos capazes de viverem solidariamente. A presença da diversidade cultural religiosa
em face do complexo processo histórico de formação do povo brasileiro, exige atenção e esforços conjuntos no sentido de erradicar conflitos e relações de poder que buscam homogeneizar os diferentes, anulando suas diferenças. Tal processo muitas vezes ocorre no próprio contexto escolar, por meio de práticas e tentativas de invisibilização, silenciamentos e discriminações relacionados às diferentes identidades e valores de caráter religioso e não religioso. Para explicitar a importância do ensino religioso não confessional na escola pública, o referido professor se utiliza de 3 princípios propostos pela pensadora canadense Micheline Milotti, a saber, princípios de tolerância, reciprocidade e civismo. A aprendizagem da tolerância é lenta e progressiva, podendo ser desenvolvida com duplo objetivo: conhecimento das diferentes opções de vida para despertar o respeito ao outro como igual em dignidade. Trata-se não apenas de saber que o outro tem convicções diferentes das nossas, para apenas alimentar nossa cultura geral, mas desenvolver uma atitude respeitosa em relação a ele, que lhe permita se sentir aceito em sua identidade. Trata-se também de aprender a viver sem se sentir ameaçado em nossa própria identidade por essa diferença. A reciprocidade, esta atitude a ser formada sem exercer uma violência moral, tanto junto a crianças vindas de contextos religiosos fundamentalistas, quanto a crianças que partilham de convicções ateias, nas suas relações com colegas de outras convicções. Como a reciprocidade é uma atitude que não pode ser imposta normativamente. A sua formação supõe um processo educacional na perspectiva democrática. A civilidade ou civismo se refere à atitude do cidadão na vida pública. Não se trata de um ideal normativo, mas de uma modalidade do viver juntos, que possibilita realizar adequadamente o respeito e a reciprocidade entre as pessoas. O respeito e a reciprocidade, por sua vez, supõem 2 atitudes que podem parecer problemáticas para certos grupos religiosos fundamentalistas: uma capacidade de reflexão e uma certa moderação na expressão pública de suas convicções. É importante que o processo de aprendizagem escolar incorpore os objetivos de se promover a tolerância, a reciprocidade, o civismo e outros princípios éticos e democráticos. Porque a maior parte dos conflitos, das atitudes discriminatórias e antidemocráticas, nascem da incapacidade de se realizar tais exigências da vida em sociedade pluralistas e diversas. Tanto a perspectiva do ensino confessional, que enfatiza uma visão religiosa exclusiva e autorreferencial, quanto a perspectiva laicista rígida, que exclui qualquer reconhecimento de crenças religiosas por generalizá-las como alienantes e autoritárias, não favorece o desenvolvimento das atitudes de tolerância, reciprocidade e civilidade nas relações entre grupos culturais e religiosos diferentes. Daí a necessidade de se desenvolver um ensino religioso não confessional no trabalho educativo na escola pública, propiciando o acesso aos conhecimentos da diversidade religiosa, favorecendo o desenvolvimento de uma formação pautada no respeito, reciprocidade, convivência democrática entre as pessoas e grupos que assumem convicções religiosas. E no decorrer do texto também, senhor ministro, nós trabalhamos muito no que Paulo Freire vem colocando e coloca sobre isso, na perspectiva da formação para a cidadania. Os educadores são interpelados a estabelecer uma relação de diálogo problematizador de modo a superar os dispositivos disciplinares historicamente homogêneos no espaço escolar. E o FONAPER vem debatendo, e por vários momentos, já tem enviado 3 momentos também,
ao Conselho Nacional de Educação sugestões e diretrizes para a formação e formação de professores também, né, que é bastante importante nesse processo. E aí ele segue, temos também nesse documento vários depoimentos de professores, alunos do ensino religioso em todo esse Brasil, onde acontecem vários fóruns todos os anos, em vários lugares, norte, sul, nordeste, enfim, todas as partes desse país, nesse intuito de buscar, de formar também professores e um ensino que possibilite a todos, inclusive para o ensino fundamental, desde o 1º ao 9º ano, né, que todos tenham esta possibilidade. Obrigado. Agradeço ao senhor, professor Leonel Piovesana, e também receberei com gosto o paper escrito que Vossa Excelência trouxe para a sessão.